Olá, querido cursista, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luciana Cardoso e é um prazer estar aqui com você para ministrar a primeira videoaula dessa disciplina. Eu sou graduada em Letras Português e Pedagogia pela Universidade Estadual de Montes Claros, pós-graduada em Tecnologias em Educação e Linguística Aplicada e mestra em Letras pela Unimontes. Espero que possamos compartilhar os nossos conhecimentos e as nossas experiências, construindo assim um belo caminho rumo ao aprendizado. Então vamos lá, vamos começar os nossos estudos. Começaremos então falando de comunicação, linguagem e língua. Não sei se é da sua época, mas um saudoso apresentador de programas de auditório chamado Chacrinha já dizia: quem não se comunica, se trumbica. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem não se comunica acaba se dando mal, porque a comunicação é essencial em todas as circunstâncias na vida de um ser humano. Na verdade, ela é necessária não apenas ao homem, mas também a outros animais, seja por uma necessidade de sobrevivência, seja por uma necessidade biológica. Os golfinhos, por exemplo, se comunicam por vibrações sonoras. As abelhas, através dos movimentos e do cheiro. Os elefantes, segundo pesquisas recentes, se comunicam por meio de uma frequência sonora inaudível aos ouvidos humanos e também por uma sofisticada linguagem de sinais. No caso do ser humano, desde o nascimento, nós nos comunicamos com nossos semelhantes, através do choro, dos gestos, expressões sociais e movimentos. E nós nos diferenciamos dos outros animais porque somos dotados de uma linguagem articulada. Então, para ficar bem claro para vocês, os demais animais possuem mecanismos de comunicação, mas apenas o homem é dotado de linguagem. Mas afinal, o que é linguagem? Roland Barthes, um famoso escritor, sociólogo e crítico literário francês, certa vez disse: a linguagem é como uma pele. Com ela, eu entro em contato com os outros. A linguagem é, portanto, um instrumento natural de comunicação do ser humano. É a capacidade do homem de comunicar-se por meio de um conjunto de signos. E o meio pelo qual os seres humanos comunicam suas ideias, sentimentos e conhecimentos sobre o mundo, através da pintura, da música, da dança, da fala, da escrita, ou através de outros signos convencionais, como semáforo, placas, dentre outros, é então chamado de linguagem. Quando essa comunicação utiliza o vocábulo, as palavras, nós chamamos essa linguagem de linguagem verbal. Quando se faz uso de outros meios comunicativos, como placas, figuras, gestos, cores, ou seja, dos signos visuais, nós chamamos essa linguagem de linguagem não verbal. Vejamos então alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Nos 3 exemplos de aviso, cuidado, cerca elétrica, não pise na grama, cuidado, cão bravo, temos a utilização de palavras, ou seja, trata-se então da linguagem verbal. Nos demais casos, fez-se o uso de outros signos convencionais, portanto, tem-se a linguagem não verbal. A linguagem também pode ser verbal e não verbal ao mesmo tempo, como no caso das charges, histórias em quadrinhos e outros anúncios publicitários. Nesses casos, ela é também chamada de linguagem mista ou híbrida. Vejamos um exemplo. Nesse caso, utilizou-se as imagens, cores e expressões faciais, mas também utilizou-se as palavras para deixar a mensagem ainda mais clara. E para você, ficou clara essa diferenciação entre linguagem verbal e não verbal? Espero que sim. De qualquer maneira, caso ainda tenha restado dúvidas, nós atiraremos na sala de aula virtual, ok? Bem, falamos de comunicação e linguagem. Falta então falarmos de língua. Mas atenção, não estou me referindo ao músculo que temos na boca. A língua a que me refiro é um conjunto organizado de elementos representativos convencionados por indivíduos e utilizados por membros de um mesmo grupo social, o que possibilita então a comunicação. Ela pode se apresentar na forma oral auditiva, como é o caso da língua portuguesa, ou na forma visual gestual, como é o caso da língua brasileira de sinais, a Libras.
E os grupos humanos desenvolvem a língua para se comunicar. E para que a comunicação se efetive, são necessários alguns elementos. Vejamos então os slides constando os elementos da comunicação. O emissor é a pessoa que emite a mensagem, que é o objeto da comunicação. A mensagem é, então, o conteúdo intelectual, social, afetivo e emocional do que é transmitido. O meio ou canal é o meio físico, o veículo através do qual a mensagem é levada do emissor ao receptor. É o processo utilizado para a transmissão ou emissão da mensagem. Esse canal pode ser a carta, o telefone, o rádio, a TV ou a voz, como é o caso nessa situação comunicativa. O receptor é a pessoa a quem se destina a mensagem. É a pessoa ou grupo de pessoas que recebe a mensagem. O código é o conjunto de signos e suas regras de comunicação. O referente é o assunto da comunicação. E o contexto é a situação a qual a mensagem se refere. Para que o processo de comunicação se efetive, é indispensável a presença desses elementos. Qualquer irregularidade ou imperfeição em um desses elementos comprometerá seriamente a qualidade e o objetivo da comunicação. Nesse caso, a mensagem pode ser rejeitada ou interpretada de outro modo, de modo errado, ou ainda distorcida. As distorções em uma comunicação são chamadas de ruídos ou falhas na comunicação e podem causar sérios problemas. Vejamos um slide que retrata essas falhas dentro de um ambiente de trabalho. Preste bastante atenção. As falhas na comunicação podem gerar grandes transtornos, não é mesmo? Por isso, cuidado com elas. Veja então algumas dicas para uma boa comunicação. Primeiro, atente para o perfil de quem recebe a mensagem. Você precisa usar um código que seja compreensível ao seu interlocutor. Segundo, invista nas 3 esferas da comunicação. Nós não nos comunicamos apenas através de palavras. 55% das mensagens são não verbais, 38% acontecem pelo tom de voz e 7% apenas são verbais. Por isso, preste atenção se a sua postura, o olhar, o aperto de mão, a roupa e o conjunto dos seus movimentos estão de acordo com a mensagem que você está transmitindo verbalmente, sejam em entrevistas de emprego, em uma reunião ou em uma palestra. Terceiro, saiba ouvir. Seja paciente e preste atenção no que o seu interlocutor diz. Quarto, aposte na clareza, na objetividade e na sinceridade. Procure ser transparente em intenções e colocações. Por falar em intenção, partindo dos elementos da comunicação apresentados, o linguista Roman Jakobson, ou Roman Jakobson, como alguns preferem, percebeu que nós empregamos a linguagem com diferentes objetivos. E a partir disso, ele elaborou uma teoria sobre as funções que a linguagem desempenha. Assim, podemos querer comunicar algo sobre a realidade tendo em enfoque o referente da mensagem, ou seja, o contexto. Nesse caso, a linguagem terá uma função chamada referencial ou denotativa. Nos textos jornalísticos, técnicos e científicos, essa função está em destaque. Na função emotiva ou expressiva, nós temos o foco no emissor,
que tem o objetivo de produzir emoções e sentimentos. Ela se destaca nas cartas de amor, nos diários e nos discursos de formatura também. Podemos querer também testar o canal ou a conexão psicológica para que a transmissão de uma informação possa acontecer. Nesse caso, nós teremos a função fática, que é uma espécie de teste. Essa função visa estabelecer uma relação com o emissor para que se verifique se a mensagem está sendo transmitida, podendo querer prolongá-la ou encerrá-la. Quando atendemos uma chamada telefônica e dizemos alô ou perguntamos ao receptor, você está me entendendo? A linguagem está sendo utilizada com essa função. Já a função poética centra-se na mensagem e objetiva expressar sentimentos e visões de mundo em textos que exploram a sonoridade, o sentido, ou seja, novas possibilidades de combinação dos signos linguísticos. Predomina em textos literários, publicitários e letras de músicas. A função conativa ou apelativa centra-se no receptor da mensagem e objetiva convencê-lo a fazer algo. Essa função é muito utilizada nas mensagens publicitárias. Por fim, a função metalinguística. Essa função consiste em usar a linguagem para falar dela mesma. Os dicionários e os textos que estudam e interpretam outros textos são exemplos do emprego da linguagem com essa função. A função metalinguística centra-se, então, no código. Interessante, não é mesmo? Assim, a todo instante estamos produzindo textos e eles têm diferentes objetivos. E quando eu digo isso, não estou me referindo apenas a textos escritos, mas também a textos orais, porque texto, na verdade, é toda e qualquer ocorrência linguística de qualquer extensão dotada de sentido e intenção comunicativa. Ou seja, há textos orais, escritos e até visuais. Mas nessa disciplina, nosso foco será o texto escrito. Você terá a oportunidade de conhecer agora alguns tipos e gêneros textuais para que possa produzir textos melhores e mais eficazes. Mas atenção, eu não tenho uma receita milagrosa para fazer você escrever bem, mesmo porque ela não existe. Isso, na verdade, vai depender mais de você do que de mim. Eu vou mostrar o caminho, mas quem vai optar por trilhá-lo ou não é você, ok? Falamos então sobre os tipos e gêneros textuais. A tipologia textual indica a forma como os textos se apresentam. Os tipos textuais são definidos por propriedades linguísticas como o vocabulário, os tempos verbais, as relações lógicas e as construções frasais que os caracterizam. Enquanto os gêneros são manifestações linguísticas concretas, definidas por um contexto cultural e com funções comunicativas. As tipologias mais usadas são narração, descrição e dissertação. O que é narrar? Narrar é contar um fato, um acontecimento fictício ou não, que ocorreu num determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens. A narração se efetiva em textos como contos, crônicas, fábulas, depoimentos, relatos, piadas, novelas e outros mais. Como dissemos, essas manifestações concretas são chamadas, então, gêneros textuais. Vamos, então, ver um pequeno trecho de uma narração, para que vocês tenham isso em mente? Vamos lá. O incêndio. Ocorreu um pequeno incêndio na noite de ontem, em um apartamento de propriedade do Sr. Marcos da Fonseca. O fogo despontou em um dos quartos que, por sorte, ficava na frente do prédio. O porteiro do restaurante, conhecido da família, avistou-o e imediatamente foi chamar o Sr. Marcos. Ele, mais que depressa, ligou para o corpo de bombeiros. Como vocês puderam perceber, a narração tem o objetivo de relatar um acontecimento, nesse caso, o incêndio. A descrição, por sua vez, é a representação verbal de algo ou alguém
a partir de um ponto de vista. Observe esse outro fragmento de texto. A cama larga, coberta com uma colcha rendada, ocupava quase todo o quarto aconchegante, com suas almofadas de seda e paredes cobertas de retratos familiares. Os retratos familiares eram antigos, amarelados e convencionais, com seus grupos de homens e mulheres de preto, cercados de crianças de cachos e botinhas. Percebeu que o texto descritivo centra-se nos detalhes, nas características? Viu então a diferença entre narração e descrição? E o que podemos falar então a respeito da dissertação? Bem, na verdade, ao colocar no papel as nossas ideias e pensamentos, nós estamos dissertando, ou seja, expondo aquilo que pensamos. Assim, dissertar ou produzir um texto dissertativo é explicar, avaliar, classificar, apresentar ideias, reflexões sobre um determinado assunto. Porém, essas ideias elas devem estar bem fundamentadas. Por isso, utilizamos também o termo textos dissertativo-argumentativos. Nesses textos, prevalece o poder de persuasão do emissor, o qual apresenta exemplos, demonstra e comprova os fatos, a fim de convencer o receptor das ideias expostas. Como você deve saber, os textos dissertativos seguem uma estrutura padrão: introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos dar então uma olhada num texto dissertativo para que você consiga entender melhor essa estrutura? Vamos lá. Vida ou morte? A grande produção de armas nucleares, com seu incrível potencial destrutivo, criou uma situação ímpar na história da humanidade. Pela primeira vez, os homens têm nas mãos o poder de extinguir totalmente a sua própria raça da face do planeta. A capacidade de destruição das novas armas é tão grande que, se fossem usadas no conflito mundial, as consequências de apenas algumas explosões seriam tão extensas que haveria forte possibilidade de se chegar ao aniquilamento total da espécie humana. Não haveria como sobreviver a um conflito dessa natureza, pois todas as regiões seriam rapidamente atingidas pelos efeitos mortíferos das explosões. Só resta, pois, ao homem uma saída: mudar essa situação, desistindo da corrida armamentista e desviando para fins pacíficos os imensos recursos econômicos envolvidos nessa empreitada suicida. Ou os homens aprendem a conviver em paz, em escala mundial, ou simplesmente não haverá mais convivência de espécie alguma daqui a algum tempo. A introdução é, então, a parte da dissertação que contém a ideia principal a ser desenvolvida. É a abertura do texto. O desenvolvimento é a exposição de elementos que vão fundamentar essa ideia principal, que pode ser feita através da argumentação, de pormenores, da ilustração, da causa e da consequência, das definições, de dados estatísticos, dentre outros. A conclusão é a retomada da ideia principal, que deve aparecer de forma mais convincente, uma vez que já foi fundamentada durante o desenvolvimento da dissertação. A conclusão é, então, o fechamento e encerramento do texto. Percebeu, então, a diferença entre os tipos textuais, narração, descrição e dissertação? Espero que sim. E os gêneros textuais? Bem, como eu disse anteriormente, os gêneros textuais são a realização concreta, a realização material dos tipos textuais, uma vez que a comunicação, por meio dos diversos gêneros, é que ordena as atividades comunicativas, ou seja, narramos, descrevemos, dissertamos a todo instante, porém de diferentes formas, à medida que o nosso contexto discursivo nos solicita. Assim, os tipos textuais se materializam através das cartas, bilhetes, poemas, relatórios, receitas, atas, dentre outros. Caso ainda não tenha ficado claro para você qual a diferença entre gênero e tipo textual, fique tranquilo. Vamos continuar nossa discussão nos fóruns e você terá a chance de sanar suas dúvidas para que, ao longo do curso, você construa de forma adequada relatórios, pareceres técnicos, artigos, dentre outros. Independentemente do tipo ou gênero textual, para que você produza um bom texto, é necessário que ele tenha
duas características principais: coesão e coerência. A coerência é a conexão lógica, a ligação harmônica dos fatos, dos acontecimentos. O encadeamento lógico do texto se faz, então, principalmente através da coerência e mediante as relações de tempo, de espaço, de causa e consequência, e por isso é imprescindível que se atente para o uso adequado das conjunções. Por outro lado, as ideias, os argumentos utilizados em um texto coerente não podem se contradizer. A base da coerência é a continuidade de sentido, ou seja, a ausência de discrepâncias e contradições. Para que elas não ocorram, a releitura é crucial. Ler criticamente diversas vezes a própria produção ajuda a apontar as incoerências. Veja o texto a seguir e tente observar se há algum tipo de incoerência textual. Nada de preguiça, hein? Vamos lá. Havia um menino muito magro que vendia amendoins numa esquina de uma das avenidas de São Paulo. Ele era tão fraquinho que mal podia carregar a cesta em que estavam os pacotinhos de amendoim. Um dia, na esquina em que ficava, um motorista que vinha em alta velocidade perdeu a direção. O carro capotou de rodas para o ar. O menino não pensou duas vezes, correu para o carro e tirou de lá o motorista, que era um homem corpulento. Carregou-o até a calçada, parou um carro e levou o homem para o hospital. Assim, salvou-lhe a vida. Então, notou algum problema no texto? Se você percebeu que um menino tão magro não teria forças para tirar sozinho um homem corpulento do carro e carregá-lo até a calçada, parabéns, é isso mesmo. O texto se contradiz, apresentando assim uma incoerência textual. Outra característica imprescindível para um bom texto é a coesão, como dissemos agora há pouco. Para fazer sentido, o texto deve então apresentar a articulação de ideias, que é a coerência textual, e a articulação gramatical entre as palavras, orações, frases e também parágrafos, que é a coesão. O texto não é um amontoado de frases desconectas. As palavras, elas não estão dispostas aleatoriamente umas após as outras. Pelo contrário, elas relacionam-se contínua e harmonicamente entre si. Dentre os mecanismos de coesão, podemos citar a concordância, a regência, a colocação pronominal, as retomadas por pronomes ou sinônimos, a conexão oracional, dentre outros que vocês verão no decorrer da disciplina. Assim, escrever de forma coesa é atentar aos detalhes de um texto, articular as partes que o compõem, tornando-o compreensível ao receptor. Vejamos um último slide que traz o exemplo de um texto sem coesão e um texto dotado de elementos coesivos. Vamos lá. Carlito partiu no barco verde. O barco era longo e forte. Carlito parou perto da árvore. Era tarde e Carlito dormia. Acordou e comeu carne de carneiro. Que calor! Vou nadar. Segundo texto. Carlito partiu no barco verde, que era longo e forte. O menino parou perto da árvore. Ficou tarde e acabou adormecendo. Acordou com uma fome danada, com vontade de comer carne de carneiro. Não comeu porque carneiro não dá em rio. Sobrou a chance de nadar, o que foi bom porque fazia calor. Percebemos então que os elementos coesivos acima retomam termos ou ideias anteriores, evitando sua repetição e deixando o texto menos cansativo. A falta de coesão e coerência interfere diretamente na intelecção e interpretação do texto. E por falar nisso, você sabe a diferença entre esses dois termos? Se a sua resposta é não, então preste bastante atenção. Intelecção é entender e compreender as reais intenções do emissor em relação à mensagem. É retirar do texto aquilo que está lá, claro, explícito nele. A interpretação, por sua vez, não é deduzir o que o autor quis dizer, mas estabelecer relações, levantar hipóteses, implícitos e pressupostos e comprová-las através do texto.
Ou seja, a interpretação é aquilo que não está explícito, mas sim implícito no texto. Nossa, quanta informação em uma única videoaula, não é mesmo? Vamos então fazer uma breve revisão do que vimos nela, para ficar mais claro para vocês? Bem, então nós vimos que a linguagem é um mecanismo de interação e ela faz parte das nossas vidas. Por meio da linguagem, nos relacionamos com o mundo, com as pessoas e nos fazemos entender. Vimos as funções da linguagem em sua relação com os elementos da comunicação e da produção textual. Falamos sobre a importância da coerência e da coesão textual para a produção escrita. E, por fim, diferenciamos, ainda que rapidamente, intelecção textual de interpretação textual. Então é isso, eu encerro aqui essa nossa videoaula, espero que vocês tenham gostado e que tenham feito aí suas anotações. Por enquanto é só, bons estudos e até breve!